Muito boa noite, mesmo com todos os problemas, sejam bem-vindos a mais uma InfoBuzz em live, numa noite fresquinha aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que está no seu estado. Turma, a gente está trazendo um assunto hoje interessantíssimo, né, que pode até não interessar, você achar que não interessa muito a você, que é motorista, ou é mecânico, ou funcionário do escritório, mas interessa sim. A parte financeira da empresa é uma parte importantíssima a todos nós, né? Nós que somos do chão de garagem, assim falando. Então, é importante, a gente tem que se preocupar com isso, porque o custo de uma empresa ela passa pela gestão. E uma gestão bem feita, né, pode trazer benefícios aos funcionários, né? Óbvio, num mundo perfeito. E existe esse mundo, né? A gente conhece muitas empresas que valorizam o funcionário. Inclusive, a gente vê aí a Sambaíba de São Paulo. Eu mandar um abraço lá para o meu amigo Flavinho e Valdo, que são instrutores da Sambaíba, que é uma empresa que valoriza os funcionários falam muito bem da empresa. Então, a gente sabe que uma boa gestão, uma gestão bem feita, traz benefícios aos seus funcionários. Então, lógico que a gente tem que conversar sobre isso. E, para conversar sobre esse assunto, eu trouxe 3 especialistas em gestão de garagem. Mas eu quero que vocês entendam que são pessoas das antigas, experientes, da época que valia a pena trabalhar com ônibus, né? E naquela época, sim, era uma época boa. Os veículos não eram tão bons como os de hoje em dia, porém, ganhava-se mais, né? Era melhor para trabalhar, as pessoas eram mais educadas, os passageiros, os patrões normalmente tinham mais amizades com os funcionários. Isso é muito importante hoje em dia, infelizmente, a gente não pode esperar tanto desse tipo, né? Antes da gente começar a nossa live, dar boa noite a todo mundo mais uma vez, e a gente vai agora fazer o nosso merchan. Quero falar da PVS Brasil Proteção Veicular, que é parceira aqui do canal InfoBuzz, tá? Se você quer proteger o seu veículo, tá? Não tem consulta SPC, nem CEP, tá? É a maior proteção veicular do Brasil e, quiçá, da América Latina, né? Estamos chegando lá. Então, se você quer proteger seu veículo com preço legal, é uma empresa show de bola, uma empresa top no mercado, tá? Procura a PVS Brasil, né? Chama no WhatsApp no 989-280878. Vão ter consultores aqui do canal InfoBuzz para falar com você, para fazer sua cotação. Beleza? Outra coisa também, eu quero apresentar a vocês um projeto novo, nosso aqui, tá? É a StreamTech, é uma social media e streaming, né? É uma empresa, a gente está montando aqui uma forma de te ajudar. Você é um YouTube, está começando o seu canal e quer fazer live, pode contar com a StreamTech, chama a gente no WhatsApp, a gente vai fazer uma cotação para você, né? E a gente vai te assessorar, produzir, dirigir, tá? E editar o que você precisa para a sua live, beleza? A gente vai, com o tempo, explicando melhor, mas assim, vai agir nos bastidores, vai subir convidado, vai subir post. Normalmente, o que você não consegue fazer, a gente vai fazer. Beleza? Bom, sem mais delongas agora, vamos começar, vamos apresentar os nossos convidados que estão conosco aqui hoje. Quero dar boa noite, boas-vindas mais uma vez a meu sogro, Mário Barreiro, meu parceiro. A gente está sempre batendo papo aqui sobre assuntos relacionados a ônibus, e ele que foi cobrador, motorista, trabalhou como socorrista, passou a mecânico, e aí os graus mais altos como chefe de garagem. Não é isso, Barreiro? Seja bem-vindo, boa noite mais uma vez aqui conosco. É isso mesmo, né? Eu trilhei alguns passos dentro de uma empresa de ônibus, né? Meu primeiro passo foi como cobrador, lá nos anos de 1969. Depois eu fiz o treinamento para motorista, na época, tirei minha carteira de habilitação, fiz o treinamento, trabalhei quase 4 anos como motorista. Aí eu fui convidado para trabalhar dentro da manutenção, tinha lá um chefe de garagem que era muito meu amigo, me convidou, e aí dali para frente foi só manutenção, manutenção, manutenção.
E assim foi. E isso aí, isso aí. Tem saudade, Barreto? Muita. Acabei de falar com o irmãozinho aí, que eu não vi o nome dele agora, mas eu tenho muitas saudades, porque eram desafios, né? Na manutenção, motorista e cobrador não tanto, mas na manutenção eram desafios. Um deles, por exemplo, à noite, você faz uma programação do que você vai fazer no dia seguinte, relacionado com revisões, vistoria, enfim, você quer deixar um carro na garagem que tem algum tipo de problema, por exemplo, consome muito combustível, está iniciando a fazer fumaça. Então, esses carros você tem sempre eles anotados. Ou um carro com avaria, enfim, uma determinada coisa. E aí, quando chega no dia seguinte, a coisa virou completamente ao contrário. Aquilo que você queria fazer, você tinha que fazer outras coisas, ou seja, deixar outros veículos. E tudo isso aí influenciava, né? Porque nós trabalhamos com quilometragem, e a quilometragem ela não para, né? E aí, então, isso era um dos problemas. É verdade. E aí tudo isso influencia nos custos, né? E aí, para isso, é necessário que você se preocupe com esses detalhes antes que aconteça, né? É sempre a prevenção. É sobre isso que a gente quer conversar aqui hoje, né? Formas de diminuir custos, não só com a prevenção, mas com a questão da economia, de gastos. No final das contas, é o que paga nosso salário, né? O patrão, como a gente sempre conversou, né Barreto? O patrão quer colocar o dele no bolso. Ele não está preocupado se vai chegar o do funcionário ali. Por isso que é importante, inclusive para o funcionário, para que ele se preocupe com a diminuição de gasto com combustível, com pneu, embreagem, etc. Por isso que é importante a gente estar sempre se capacitando. A gente vai conversar sobre isso hoje. Dá boa noite também para o meu amigo. Primeira vez dele aqui com a gente. É um prazer muito grande. Tive muita vontade de trazê-lo aqui. E a gente, né, usando os amigos do amigo, e a gente conseguiu chegar até nele. Então, quero dar boa noite e boas-vindas a meu amigo e dizer para ele que é um prazer tê-lo aqui. Meu amigo Carlos Américo, instrutor Carlos Américo, mestre Carlos Américo. Eu podia ficar a noite toda aqui lhe dando vários adjetivos e seriam poucos. Boa noite, meu amigo, e muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Maravilha. Boa noite a todos aí. Saudade imensa do meu amigo Paulino aí, agora conhecendo um grande parceiro aí, o seu Barreiro, né? E bem como você. Nossa, vocês não têm a ideia da alegria de estar falando com vocês, porque eu nunca falo que gosto do que eu faço. Eu amo de paixão, não tem jeito. Eu não consigo parar, amigo. Eu estou com 65 anos, fiz no dia 12 de julho, e já estou aposentado. Eu não me vejo parando, eu me vejo que se eu parar eu vou ficar doente. É mais ou menos por aí. Sou doente pelo que eu faço. É muito legal, né? É muito bom. Eu costumo falar isso também, Carlos. Eu estava conversando com um colega esses dias, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? A gente, motorista, principalmente na minha área, na área de rodoviário, acaba viajando muito, né? Mesmo na área do turismo, você acaba saindo muito mais, né? Ficando muito mais fora do que em casa, né? Hoje eu estou no fretamento, então eu estou tendo uma tranquilidade, mas eu já fui da estrada, já fui do caminhão e viajei muito. Mas mesmo assim, mesmo você pensando em trocar a estrada, mas você não quer trocar o volante, você quer continuar no volante, né? Eu acho que essa que é sente falta, eu tiro férias, cara. Eu sinto falta. Eu fico em casa sentindo falta, às vezes conversando com o Mário aqui, o Mário fala que ele sente falta do trabalho, sente falta da garagem, e olha que é uma loucura, a gente sabe como é que é o dia a dia, não para, né? A garagem 24 horas funcionando, mas a gente não quer nem saber, a gente quer continuar nessa correria aí. Então, mais uma vez, é um prazer, meu amigo, tê-lo aqui. Estamos aí à disposição sempre. Se for algum assunto que às vezes não é pertinente, pode ser que foge um pouquinho, dá aquela puxada de orelha, porque a gente acaba alinhando uma coisa a outra. Nada, não preocupa não, vocês vão falar bem, vão discorrer bem sobre os assuntos que a gente vai trazer aqui, não se preocupe. Bom, quero dar boa noite também, boas-vindas mais uma vez a ele que
outra lenda do transporte, hoje já pode ser considerado assim, porque participou conosco da Lendas do Transporte aqui no canal Infobus, contou sua história, uma história muito bonita no transporte, uma história de amor no transporte. Eu acho que isso que é mais importante. A gente tenta trazer aqui sempre pessoas que amam trabalhar com isso, amam o transporte, brigam, lutam para sempre melhorar a qualidade de trabalho, a qualidade de vida do motorista e do funcionário da área de transporte. Quero dar boa noite e boas-vindas mais uma vez ao meu amigo Paulino Febraio. Meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer, uma satisfação tê-lo de novo aqui no Infobus. Boa noite, Fábio. Boa noite, Carlos, mais uma vez. O outro companheiro aí. Olha, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, ainda mais hoje que está o nosso amigo aí, parceiro de trabalho, amigo da família, enfim. Como ele disse, é muito gratificante. Então, meu nome é Paulino Febraio, e eu sou habilitado em 1965, me habilitei aqui no interior, depois eu vim voltar a dirigir lá em São Paulo. Como você acabou de falar aí, eu fui General Motors, depois entrei no transporte nessa empresa, lá eu fiquei até quando descredenciou. E amava o que fazia, eu adorava, não quis mais voltar na metalúrgica, porque aquilo para mim era um trabalho, mas era um trabalho gratificante, eu amava o que eu fazia, que nem disse o Carlos aí, tá no sangue, né? E só parei quando pararam lá, né? Então, eu saí da ativa, mas foi muito bom, gostava do que fazia com amor e carinho, e com os passageiros, como o senhor disse no começo, eu disse no começo aí, o povo era outro, dava gosto de trabalhar com ônibus, parecia que você era valorizado, enfim, hoje não sei, mudou muito sim, os carros não eram bons, mas depois foi melhorando as frotas, ainda peguei carros bons no fim, mas era muito bom, de qualquer forma a gente fazia a jornada alegre, tudo certinho, era gostoso, era amizade, todo mundo gostava de todo mundo, eram todos colegas, seja em qualquer linha que fosse, não é, Carlos? Era muito gratificante, vim conhecer o amigo Carlos bem depois, que ele veio lá onde eu estava, e foi um super colega, trabalhamos junto no treinamento, depois fizemos cursos, aí eu passei para dentro da garagem, nós trabalhávamos juntos, né, Carlos? Lembra disso? Que bom, era gratificante. Depois, por motivo de razão social, eu voltei para a rua de novo, né? Mas aí, então, eu ainda dei uma mão ao pessoal que veio, voltei lá, enfim, ajudei bastante, né? Na área que entrou uma pessoa lá que ele não estava bem, assim, lapidado, mas eu fui lá, dei material, enfim, foi embora. Pegou o embalo e foi. E hoje, eu sinto falta, até hoje. É gratificante fazer o que gosta e fazer com amor e carinho e se aprimorar, cada dia melhor. Fiz ontem, hoje eu quero fazer melhor, amanhã melhor do que hoje. Então, era assim, a gente trabalhava dessa maneira, contente, ganhava-se bem, sim, lógico, na época era muito gratificante, dava muitas horas e a gente não media sacrifício. E era bom demais. Nem Tenho gostava, saudade, né? sim. Nem gostava que dava muita hora. Oh, mas nem fala, viu? Ali engordava um pouco, né? O orçamento, em tudo. E a gente tocava o barco. E, graças a Deus, sempre com amizade, Carlos sabe disso, com todo mundo conhecia a gente. Era muito bom. A saudade bate até hoje, viu? Não para não, Carlos. Ô, Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. Se desse um ônibus para o Paulino trabalhar numa linha dessa aí, tu acha que ele trabalharia? Hoje? Me ouviu, Carlos? Não, cortou. No hoje, se desse um ônibus para ele trabalhar hoje, chegou até aí, pois não. Você acha que se desse um ônibus na mão do Paulino hoje para ele sair aí trabalhando na linha aí, tu acha que ele trabalharia? Eu tenho certeza que sim, porque dirigir o Amaro é como andar de bicicleta, você aprende uma vez só. É só adaptar a nova tecnologia, treinar ele, que é no mesmo dia, com certeza. Ele está convidado aqui em São Paulo para vir aqui, inclusive fazer uma visita para nós lá. Calma, que a gente está montando isso.
Se Deus quiser, ainda esse ano, E ele quer. a gente vai fazer o encontro do Lendas do Transporte aí em São Paulo. A gente está fechando com uma empresa. Você vai participar Eu também. não vejo a hora, cara. Calma que a gente vai chegar lá. Deus quiser, Bom, ele quer. meus amigos, vamos lá. Vamos sem mais delongas. Deixa eu dar uma boa noite para o pessoal que está no chat aqui, senão eles vão ficar chateados com a gente. Irineu Santos. Irineu que deu uma força enorme hoje no Facebook, compartilhou lá pra caramba. Ele é um dos teus alunos, Carlos, o Irineu. Sim, e, pô, Irineu, obrigado, cara. Obrigado por ter compartilhado lá, por ter marcado a gente. Pô, você é o cara mesmo, cara. Muito boa noite para você. Boa noite também para minha esposa, Gisele Barbosa, Gisele Freitas. A Gisele hoje está completando 20 anos de vida. Gisele, te amo, parabéns, tá? Papai do céu te abençoe. Você sabe que a nossa parceria é uma parceria forte, uma parceria muito legal, com quase 20 anos juntos, e ela está completando 20 anos, né? Para vocês verem. Ela nasceu quando me conheceu, cara. Comigo é assim, cara. Fica tranquilo. Dá boa noite também ao instrutor Eduardo Febraio, meu amigo, sócio aqui do canal. Boa noite, meu amigo e irmão Fábio Freitas. Grande abraço, Febraio. Prazer em tê-lo aqui, meu amigo. Eliana Furtado também, que é nora do Paulino, esposa do Febraio. Boa noite, dona Eliana. Obrigado aí. O Irineu colocou aí, olá, meu amigo Carlão, quanto tempo? Aqui é o Barbosa, 3265, saudosa Transleste. Quero parabenizar a todos os participantes. Viu? O pessoal tá chegando aí, Meu amigo José Luiz, meu parceiro que esteve aqui com a gente numa live, acho que na última live falando sobre abordagem, fiscalização, uma live muito legal, tá dando boa noite e já tá acompanhando com a gente aí. Tamo junto, José Luiz. Você é o cara. Karen Barbosa. Ô, Mário, tu conhece essa daí? Rapaz, conheço ela. Ô, bichinha chata, meu irmão. Essa é minha cunhada. Tá aí na live com a gente também. Pensa numa pessoa enjoada, essa pessoa aí, meu amigo. Vamos lá. Pra gente não perder o... Bom, daqui a pouco a gente fala mais com o pessoal. Vamos entrar no assunto que é mais... nosso assunto é importante. E, assim, o primeiro tópico de pauta, eu queria saber com vocês. E aí eu queria começar com o Paulino. Paulino, eu quero que você me diga qual a importância de uma gestão bem feita. E aí a gente vai lá na tua área, na área de treinamento, que você geria, correto? Que a administração era a tua responsabilidade, aí, tanto de teste de direção, de contratar, e às vezes até de você, né, chamar a atenção de um motorista para tentar colocar ele no eixo, ou até de mandar embora. Então, qual a importância de uma gestão bem feita para a empresa? Sim. Uma gestão bem feita também contribui para que finanças da empresa mantém suficientemente organizada, né? Assim, as decisões são tomadas considerando a redução de custos e otimização de resultado. Tudo isso aí, uma boa gestão. Agora, um gestor, ele tem que ser, primeira coisa, otimista, gostar do que faz também, ter empatia com todos da empresa, no setor de trabalho, enfim, desde a hierarquia até o cobrador, motorista, em todos. Aí, então, ele vai fazer um trabalho que vai render 100% a 40% ser uma boa gestão para a empresa de lucro, a mais do que uma empresa que desdeixa, não tem aí uma gestão boa. Enfim, não é só com motorista e cobradores, tem a gestão de compras, às vezes manutenção, compras de peças, pneu, etc. Diesel, a qualidade, enfim. Isso aí funcionando direitinho, a empresa vai obter lucro, né?
e ela toca em frente e vai embora. Essa eu acho que é uma resposta que eu vejo no meu campo visual, que seria a perfeita. É por aí. Tem que ser realmente a preocupação com esses detalhes. Eu acho que principalmente na hora da contratação, né, Mário? Você imagina uma contratação ruim. Você imagina, e numa garagem normalmente é tudo interligado, né? Administração, com a instrução, né, a parte do instrutor, e aí vem a parte operacional, até chegar na manutenção. Então, tudo é interligado. Então, é como se fosse uma engrenagem. Então, se uma dessas engrenagens não estiver funcionando direito, por exemplo, você imagina a oficina, que foi a tua responsabilidade por muito tempo. Você imagina se tudo estiver funcionando e chega na oficina, os mecânicos não estejam consertando direito os ônibus, o comprador não está comprando uma peça mais barata, e aí o chefe da garagem não presta atenção nesses detalhes e vão acumulando problemas. Só causa mais prejuízo à empresa e aos funcionários, né? É mais ou menos isso daí, né? É uma caixa de câmbio mal montada. Se não tiver organizado, é igual montar um câmbio errado. Então, se uma coisa não tiver, tem que estar tudo certinho, dentro dos parâmetros, em tudo. É muito itens, né? Muito. Aí funciona. É por aí, né, Mário? Eu sempre classifiquei uma oficina, né? Uma empresa de ônibus, na parte da manutenção, que é o que eu vou falar, como duas bicas. É um exemplo, tá? Então, uma bica, ela solta água, sai muita água. E a outra bica, ela serve para fechar a pressão dessa água que sai na outra, vamos dizer assim. Uma empresa de ônibus, hoje, ela geralmente, quase todas, eu não sei aí em São Paulo, mas aqui no Rio, quase todas são qualificadas com a ISO, programa da ISO. Então, o que representa o programa da ISO? O chefe da garagem, ele, na implantação da ISO, ele monta um manual de procedimentos. E esse manual é bem grande. Muito bem. Vamos imaginar, então, que nós temos aí um veículo que chegou à garagem com um problema de embreagem. O motorista pisa lá na embreagem e canta, faz aquele barulho. Os senhores aí devem saber muito bem disso. Então, nós já sabemos que aquilo ali ocasionou um defeito, a falta de lubrificação naquele rolamento do colar de embreagem. Estou citando isso como exemplo, tá? Naquele rolamento colar de embreagem, que foi uma falta de manutenção no rolamento que acabou ocasionando a perca de um platô de embreagem. Às vezes o disco ainda se aproveita, né? Bom, quanto custa um platô de embreagem? Eu não sei o valor hoje, mas vamos lá, R$500, um exemplo. Se eu não fizer uma manutenção em cima dos outros veículos, dos outros rolamentos do colar de embreagem, eu vou começar a ter despesas, R$500 hoje, R$500 amanhã, R$500 depois, que no final do mês vai dar uma conta absurda. E a gestão da ISO, ela traça um valor. Existe uma comissão dentro de cada setor, vamos dizer assim, tem um gestor da ISO dentro da empresa e diz assim, bom, o nosso prazo, o nosso plano hoje é girar com a empresa com um total de R$50 mil de peças. Bom, aí você tem que trabalhar muito. Porque nesse meio aí é tudo incluído, né? Nós dividimos o chassis de um ônibus em 10 partes. Elétrica, suspensão, mecânica, enfim, eram 10 partes divididas. Então, qual é a parte que está dando mais problema? É o rolamento do colar de embreagem. Vamos nos fixar nele. Bom, o que eu posso fazer para diminuir esse problema?
cada empresa tem lá o seu plano de manutenção, que chama-se revisões. Tem a revisão preventiva, tem a revisão corretiva. Na revisão preventiva, eu tenho problema de rolamento e colar de embreagem. Está sempre me dando esse problema. O que eu vou fazer? Eu vou incluir na planilha de manutenção, da manutenção preventiva, era o que eu fazia na empresa. A retirada daquela caixa de marcha é um pouco trabalhoso, mas vale a pena. A retirada, você retira, então, o rolamento colar de embreagem, você retira o platô, você retira o disco. O platô e o disco está bom? Faz uma limpeza nele. O rolamento, fatalmente, ele está seco. Então, se desmonta aquele rolamento, tem uma graxa especial, é uma graxa Retinax HDX. Essa graxa, ela diz que tem o ponto de gota, ou seja, quando ela esquenta, ela começa a gotejar. Isso com 152 graus, naquela época. Hoje, talvez, ela seja mais atualizada. Então, se lubrifica esse rolamento, se coloca no lugar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou aumentando a durabilidade daquele produto, daquele equipamento. E, com isso, eu não vou ter quebra na rua. Então, é uma coisa atrelada à outra. Eu vou diminuindo um problema. Esse problema vai diminuindo o outro. E o outro vai diminuindo, enfim. A minha manutenção, ela começa a andar de uma maneira mais simplificada. Temos aí também problema, o irmão aí citou aí, pneus. Uma empresa, o custo dela maior gira em torno de pneus e óleo diesel. É o maior custo que ela tem. Desde o momento que o motorista funciona o motor de manhã, já está ocasionando um gasto para a empresa. Desde o momento que ele tira o ônibus do estacionamento para sair para a rua, já está ocasionando outro gasto, que é o gasto de pneus. Então, também tem que haver uma revisão preventiva em cima disso. Então, na época, nós trabalhávamos muito com medidor de fumaça. Era um medidor da Bosch. É igual aquele medidor que nós, quando vamos fazer a vistoria do nosso carro, no Detran, é colocado lá no cano, mede, acelera, diminui, era exatamente igual. Por ali, nós sabíamos exatamente o que fazer com aquele carro na revisão. Às vezes, troca de bico injetor, regulagem de bomba injetora, essas coisas. Tudo isso na intenção de fazer uma boa gestão na manutenção. E isso, claro, ocasiona, lá no setor de transporte, um melhor movimento. Por quê? Porque diminui a quebra, diminui problemas na rua. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, o trânsito é complexo, muito. No centro da cidade, imagina 7 horas da manhã quebrar um carro lá na Presidente Vargas. Pronto, aí a prefeitura já começa a ligar para a empresa e entra o secretário não sei de onde, e é uma confusão danada. Então, tudo isso nós tínhamos que estar sempre atentos para que não quebrasse. Eu citei o rolamento colar de embreagem, tem várias coisas que nós podemos citar, mas não é o momento de falar sobre isso. Você está querendo dizer, então, que a questão de se antecipar aos problemas, né, pode gerar mais economia, né, e menos sinistros, por exemplo, né, menos contratempos. Porque você citou guarda municipal, citou, mas a gente não pode esquecer que hoje em dia tem imprensa, hoje em dia tem internet, aí, quer dizer, já começa a colocar a culpa coloca a culpa na empresa, que a empresa não está investindo em manutenção, quer dizer, não sabe o que acontece dentro de uma empresa, né? A grande intenção dessa live é falar sobre isso, gente. É falar que a questão da gestão, ela tem que estar diretamente influenciando a diminuição de gastos. Óbvio, sim. A diminuição de gastos é importantíssima, mas a gente não pode esquecer também
na questão da qualidade do serviço oferecido, porque o ônibus está oferecendo um serviço, né, Carlos? É mais ou menos isso daí. Então, assim, o que eu quero saber com você, Carlos, principalmente a tua área, área de treinamento, de contratação, né? Você dá um bom treinamento, isso tudo ser um gestor de treinamento, mas pensando sempre na boa contratação, e você procurar sempre bons profissionais que se preocupem com a questão da economia de combustível, né, que usa ali a faixa econômica de giros, porque hoje em dia, meu amigo, principalmente vocês sabem disso, não sei se na época de vocês era assim, mas hoje em dia o pessoal que trabalha no urbano, e eu não quero generalizar, mas a maioria trabalha com giro lá em cima. São pouquíssimas empresas que marcam junto. E o gasto de combustível influencia muito no final das contas, né? Acho que, se eu não me engano, e aí o Barreiro pode me corrigir, né? Se eu não me engano, primeiro é o combustível, o maior gasto de uma empresa, depois pneu. Então, se você não tiver um motorista bem treinado, bem preparado, faz diferença, né, meu amigo? Faz muita diferença. E até com questão ao tema aí de gestão, eu sempre vi e tenho certeza do que eu vou falar. Realmente é na contratação. Se você aqui em São Paulo, pelo menos, ocorre o seguinte: nós temos norte, sul, leste e oeste. A questão de regionalismo é totalmente diferente. Se eu estou na Zona Leste e vou trabalhar na Zona Sul, eu também vou ter que me moldar, porque o comportamento humano é diferenciado. O maior problema que nós enfrentamos hoje é o comportamento humano. Agora, veja bem, eu imagino na minha mente o seguinte: eu vou formar um gestor dentro da garagem que eu trabalho. Não sei que eu seja responsável por isso aí. Só que eu vou formar ele dentro, eu não vou pegar fora. Um mecânico, eu vou formar dentro, eu vou dar condições para ele, eu vou incentivar ele. Então, isso, na verdade, você consegue executar um bom trabalho, né? E, logicamente, também não cito nomes, né? Mas, infelizmente, hoje nós temos uma pessoa que ela tem nome e sobrenome, é o Van. Não sei se vocês conhecem o Van, o VAM. Vai assim mesmo. Isso é horrível. Eu tenho que dar partida. É verdade. É até engraçado mesmo, entendeu? Muito engraçado. É muito. Você não tem ideia, meu amigo, aqui na cidade de São Paulo, como isso acontece, como ocorre. Quando você tem um carro programado, assim como o Barreto falou disso aí, na verdade, não, dá mais um jeitinho, dá lá mais uma viagem, aí foge a programação e não tem controle de horário. Não, o horário para realmente passar é clicar numa revisão, numa preventiva, qual é o domínio? Nenhum, não tem como. Quando vai ver, já passou. Aí você vai mexer na vida útil do veículo, o condutor motorista, vamos dizer que nós preparamos ele de cabo a rabo, muito bem preparado. Mas ele fala, mas o meu tacômetro, o meu contagiro, isso não está funcionando. Mas ele deve ter passado na revisão, não passou, vai ver, realmente não acontece. E muitas vezes também, alguns condutores deixam de fazer as suas obrigações, de ser uma suposta ordem de serviço. Né? Isso é muito importante, além de ser um documento, né, fiel para ele, é muito importante para a rodagem, porque os carros param. Mal eles param, já começa a rodar nos primeiros horários. Tá? Então, realmente é isso. Tá? A parte do RH, o admissional, tem que ter conhecimento de causa. E você tem um departamento de RH que nem sempre tem conhecimento de causa. A contratar até um condutor motorista quando chega para você, que a habilitação está vencida, que a habilitação, no caso, é de um outro estado, né, domicílio do candidato, quando gera uma multa, vai lá para Minas Gerais para depois voltar para São Paulo, é complicado, até tem que ser do domicílio, na verdade, tem os seus procedimentos para realmente admitir não só gestores, como também os profissionais motoristas. Então, antes de chegar justamente a essas economias, tem muito a que se fazer, mas muito, muito mesmo. Você não consegue resultados positivos de uma gestão de manutenção na economia se você não tem boa admissão. A admissão é fundamental, ela começa ali. Né? Na verdade, o bebê está começando ali, ainda vai ser gerado, para depois você realmente conduzir. E, às vezes, com muito pouco tempo, você perde muito incentivo desses profissionais e acaba tendo grandes prejuízos, mas grandes mesmo. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado,
e você observa que tem pessoas altamente capacitadas em querer aprender. Eu mesmo sou um deles. Eu não queria estar só hoje aqui, lógico, Papai do Céu, eu, meu esposo, meus amigos aí, consegui chegar onde eu cheguei, mas só que eu quero mais, mas não tem espaço. Não tem espaço, não dá espaço. É questão de ego, né? O próprio ego, isso realmente acontece, como disse nos seus nomes, né? Mas continuo fazendo a minha obrigação, porque tem que fazer, e realmente para buscar resultados positivos, seja no rodoviário, seja no urbano, seja em qualquer estado, realmente é muito difícil. É muito difícil. Eu vou até resumir da seguinte forma. Nós, do passado, tá aí o Barreiro, tá aí o Fedaio, né? Mesmo a sua pessoa, nós tivemos uma educação maravilhosa, começou do berço. Como é que nós vamos ter um bom profissional que não teve berço? Para pensar comigo, eu estou trabalhando muito em cima disso daí, e quando a pessoa, inclusive, não tem berço, numa empresa de ônibus, não é para bater nela, é para ajudar ela. O treinamento chega lá para ajudá-lo, para dar as mãos, para abraçar. Aí ele aponta, ele fala, puxa vida, para você que você pediu, eu estou aqui. O outro pediu, eu não dou, porque ele não é bem tratado assim, tanto como, né? Você tocou no assunto. Entendeu? Não, excelente. Excelente. Você tocou no assunto que, para mim, é muito importante. Essa questão do berço, Carlos. E aí eu quero passar essa questão de você para o Paulino e depois para o Barreiro. Você está falando de berço. Mas, para mim, um motorista com berço é aquele motorista que ele é formado a fazer aquilo. Tá? Que tem vocação, que ele é visto por um gestor como você. É um cara que, às vezes, você pega um cara, às vezes você vê que o cara... eu já trouxe esse assunto aqui, o cara chega na empresa lá para levar a carteira e o cara não está bem vestido, não está com uma aparência muito boa, mas quando tu coloca o cara ali para mostrar o que ele sabe, tu vê que o cara é diferenciado. E às vezes... Mas é verdade. Às vezes você pega um cara novo de profissão, que não tem experiência, e você bota o cara para fazer teste, e tu vê que também o cara é diferenciado. Então essa primeira impressão é muito, muito, muito difícil. Acho que vocês que trabalharam com essa questão de treinamento, de teste, de direção, e o Carlos ainda trabalha, não pode prestar atenção nisso. Mas aonde eu quero chegar? E aí levar para vocês três, Carlos, que está com a palavra. Começa, aí depois o Paulino e o Barreiro. A formação, a importância da formação, que eu acho que é importantíssimo. Seja ela para o motorista, para vocês três aqui embaixo, e para o Barreiro, que trabalhou na área de manutenção. A formação, pegar um cara sem experiência e treinar ele, dar berço para ele, Carlos. Isso é importante? Sim. Se ele não teve o berço, nós vamos realmente trazer para o nosso anseio. E o que eu percebi ao longo desses anos, os melhores que foram formados foram os humildes. Aquelas pessoas humildes, aquela pessoa, como você falou, não está bem vestida, o jeito da pessoa falar, o corpo fala, a comunicação, você vê que é uma pessoa que está realmente necessitada, e ele dá muito valor pela parte profissional dele, porque você faz a sua parte, depois no segmento, é ele que vai fazer a parte dele. Então, essa questão aí de profissional qualificado hoje, realmente está difícil, porque é tipo assim, eu não estou nem aí, eu não quero saber. Vocês aceitam um cafezinho? Seria muito bom. Tudo bem, meu amigo. Educação, sim, né, Carlos? Esse é o certo. Ô, Paulino, sim, é importante, né, Paulino, você formar um motorista, né? Formar um profissional de uma forma geral. Acho que todas as empresas tinham que investir nisso e não ver que isso é um prejuízo, né? Não é jogar dinheiro fora, bem pelo contrário, né? Quando você forma o cara dentro da empresa, o cara vai trabalhar do jeito que você quer, né? E aí você forma um profissional até para que ele passe essa experiência. Eu acho que essa base tem que ser vista pelo bom gestor, né, Paulinho? Olha, no meu conceito, antes de tudo, para ser um bom motorista, tem que ser um bom ser humano, primeiro. Como disse o cara, de berço, a formação da pessoa já é nato. Aí, então, vem outra.
Ele tem que ter empatia com o outro. Já ocorreu isso comigo. Tínhamos algum lá ia fazer treinamento, né? Teste, aliás. E era bom motorista, um ser humano fantástico. Não estava muito bom em 2 itens. Não ia passar, mas eu falei, vamos trabalhar ele. É uma boa pessoa que tem que se aproveitar. Que naquela época se fazia, Carlos lembra disso, de cobrador fazia motorista, chamava-se prata da casa, né? Então, já como ele estava empregado, só trocar a letra da carta e a gente ia trabalhar ele. E ele, falei para ele, ó, é assim, assim, você está só faltando isso daí. Porque tinha que aproveitar um ser humano daquele. Ele estava certinho em tudo. Redondou, acho que deve estar lá por lá até hoje. Então, passou. O que a empresa quis, ele fez. Aí eu trabalhei ele, deu certinho. Então, são coisas que hoje está difícil. E nem, por exemplo, um exemplo do meu filho, aí, que está aqui, sou pai do Eduardo, o Carlos sabe disso. Ele também puxou a mim. Foi um excelente profissional, inclusive rodoviário. E ele fez muita coisa. Hoje ele é um instrutor de treinamento, ele é especialista em trânsito, ele é diretor de autoescola, enfim, graças a Deus, mas a educação com o público é importante. Naquela época, as empresas de ônibus, o povo, você tinha que ser um motorista, tinha alguns que, sabe como é que é, né? Tava nem aí, que nem falou o Carlos, mas não. A gente sempre aprimorou, respeitou idosos, crianças, enfim, todos para mim era passageiro. Então eu sabia começar e sabia parar. Né? Nunca tive pressa, então tudo saía perfeito. Agora, voltando ao assunto, agora tem gente que é motorista, mas não é humano. Ele é um bom, até um bom motorista, bom profissional, só que não tem empatia com chamasse de cliente, né? E passageiros, enfim, ele tá lá por ninguém, ele não pega assim amizade. Aquele tempo ele tinha amizade com todo mundo, ali era que nem irmão, gostou demais. Por isso que nós falamos aí, tem que gostar e tem que fazer aprimorado, respeitar e vestir a camisa da empresa. A empresa está te pagando para você prestar o serviço. Presta um serviço, procura fazer cada dia melhor. Isso aí tanto gera lucro para a empresa que para você mesmo. Para você mesmo. Você fica ali tranquilo. Seu emprego está garantido. Eu nunca esquentei a cabeça com isso, porque eu trabalhava, fazia aquilo que eu sabia e aprimorava. E aprimorei, graças a Deus. Então assim, é fundamental a educação no trânsito e a educação humana. Tem que ser um bom ser humano para ser um motorista bom, no meu conceito. É engraçado o Paulino falando do jeito que ele fala, cara, que parece até que assim, a gente vê o Paulino como colega de trabalho, como funcionário. Você imagina, o Paulino chega depois de 12 horas de linha, o patrão fala com ele, preciso que você tire uma linha ali para mim. Não, eu vou, pode ficar tranquilo. Eu imagino que o Paulino não fosse disso. Assim. Mas você está olhando certo. Você tem uma percepção e uma visão boa. Quantas vezes, rapidão, eu estava na última viagem, o fiscal de ponto dizia assim, olha, a rendição ocorreu um empecilho lá, não vai dar para vir. Daria para você fazer a última? Não tirava nem a capa do banco. Bora! Bebia uma água, cidade. Entendeu? Fechava a ficha lá, uma ficha boa. E aí assim, tal dia você está de folga, dá para você trocar comigo, com outro? Opa, eu estou com um problema aí, preciso viajar. Vamos lá. Você vai viajar domingo? Aí eu estou de folga, eu vou para você. Vou na tua tabela. Quer dizer, fazia isso, fazia com muito gosto. Aí eu te pago a parte. Não. Um dia que eu precisar, eu te chamo, você vem. É assim. Ai, que beleza. Isso é gratificante, rapaz. Eu lembro disso aí hoje, parece que eu estou fazendo isso. Quer dizer, e meu filho, graças a Deus, pegou o mesmo ritmo. Ele também é ajeitado na coisa, viu? Graças a Deus, está no sangue. E eu fico muito orgulhoso de vocês todos, né, que ainda estão na ativa, tudo. A gente sabe como é que é. Claro que hoje mudou muito, né? É outra tecnologia, que nem falou o Carlos aí, mas aí é que está. A manutenção não é todas garagens, ele aí sabe também, o senhor aí, que faz. Isso aí é peça. Não, dá para esse mesmo, vamos recuperar. Está cantando um pouco, mas dá para esse. Não tem manutenção preventiva, não tem revisão certa. Troca a peça, põe, porque vai dar danos lá na frente.
vai complicar mais. É prejuízo para a empresa, né? É prejuízo. Um pneu, que nem ele falou, sai da garagem, já está gastando pneu. É primordial. Óleo diesel e pneu é um custo alto. Depois vem a manutenção de peças, né? Que é um absurdo. E a outra, aí voltando um pouco, vai muito da qualificação dos funcionários, do operador. E tem operador que não está nem aí. É uma ferramenta de trabalho dele, mas ele, lá, a empresa é rica. Não, tem que cuidar da sua ferramenta. O carro é teu. Você está com ficha aberta, você tem 8, 9 horas de trabalho, aquele carro ali é para você cuidar dele, para não dar problema de risco, de sinistro, enfim. Deu problema, eu recolhia. Não, esse carro tem isso. Levava lá, era batata. Então, me dá outro, um reserva, eu vou para a linha. Mas não adianta. E não aconteceu o pior. Esse era o trabalho da gente. Ô Barreiro, passo a questão para você. Na tua época, tu achava importante formar o profissional? Seja ele motorista ou da tua área, como você chefiou muito tempo a área de manutenção, era importante nessa época para você formar o cara, dar berço para o cara? Eu fui encarregado de manutenção da parte do dia e da noite, durante 22 anos. Dos meus 35 em serviço, foram 22 como encarregado. Eu nunca fui de acordo de alta rotatividade no quadro da manutenção. Estou falando manutenção porque era a minha área, né? Eu nunca gostei de fazer uma demissão. Para mim, aquilo era uma coisa muito ruim. Antes de eu chegar a esse ponto, eu chamava a pessoa, conversava a primeira vez, conversava a segunda, conversava a terceira. Às vezes dava certo, às vezes não dava. Quando não dava, aí sim tinha que haver uma demissão. Agora, a questão da formação, eu era completamente a favor. Tinha ocasiões que 90% do meu quadro de manutenção tinha sido criado dentro da empresa. Eu não gostava de contratar pessoas de fora, porque vinham com vícios. E eu não gostava de lidar com isso, de ter que estar toda hora chamando a pessoa, olha, você está fazendo errado. Eu não gostava disso. Eu gostava que a pessoa fizesse exatamente como a empresa queria. Para isso, ele tinha um quadro na frente dele, ele sabia o que fazer. Então, eu pegava aquelas pessoas que chegavam na empresa, né? Geralmente, eu usava muito pessoas que eram pessoas para lavar ônibus. Falando assim, parece até estranho, né? Usar pessoas para lavar ônibus. Mas aí, então, conforme os amigos aí disseram, cada um tem um ritmo de vida. E a gente que já tem um pouco de idade, a gente sabe exatamente quem pode e quem não pode. Pelo dia a dia, nós vamos conhecendo aquela pessoa. E aquela pessoa que eu vi que tinha no sangue dele alguma coisa que dizia, eu quero aprender, então essa pessoa nós retirávamos lá da limpeza e colocávamos, então, perto de um profissional que já tinha as linhas determinadas do que a empresa ela gostaria que fizesse. Então, dali, aquele profissional ia crescendo. Tinha épocas, conforme eu disse, que 90% do meu quadro de funcionários era pessoas que saíram do chão, varredores de chão. E eu ficava feliz quando via eles fazendo o serviço correto, né, obedecendo a planilha de revisão, porque nada era feito sem estar escrito. Existia a planilha de revisão, tanto preventiva como corretiva. Existia uma planilha que era feito vários serviços num carro que chegava de fábrica. Parece uma coisa estranha, né? Mas a gente pegava aquele veículo e colocava ele lá no setor de manutenção e fazia vários itens, corrigindo vários itens ali, até botar aquele carro para rodar. Isso tudo na intenção de não quebrar. O nosso objetivo era esse, não haver uma quebra precipitada.
Então, eu gostava muito de formar equipes, e eu ficava satisfeito de ver eles trabalhando, e eles ficavam agradecidos, tinham gratidão por aquilo. Também, quando faltava motoristas na empresa, nós pegávamos aqueles manobreiros, né? A empresa, na época, tinha uma média de 8 manobreiros. Então, nós pegávamos aqueles tinham mais idade, que tinham vontade de crescer dentro da empresa, chamava ele na sala, fulano, olha, isso, isso, isso. Você aceita? Aceito. Então, a partir de agora, você vai receber outras orientações, já voltado lá para fora para servir na linha. Dali, passado um tempo, eu entrava em contato com o instrutor, dizia para ele o nome da pessoa, ele convocava a pessoa, e aí, então, ele ia fazer o treinamento com ele na rua, e aí ele passava a ser um motorista. E eu ficava feliz quando eu via aquele ônibus entrando dentro da garagem, dirigido por aquela pessoa que trabalhou dentro da manutenção. Para mim era uma felicidade, porque era como se fosse um filho meu. Eu tratava como se fosse um filho meu. E eu gostava muito. Já aconteceu isso contigo, Carlos? De você, de um colega da garagem, um chefe de garagem, alguém da manutenção, ou chefia de outra área, te indicar alguém da própria garagem para motorista? Falar assim, esse cara é bom, cara, dá uma oportunidade, e você botar o cara, e o cara realmente te dá esse retorno legal? Muitas vezes aconteceu, só que quem indicava, na verdade, era justamente aquela pessoa, aquele gestor, que também tinha o perfil, assim como o nosso amigo aí, Barreiro. Então, quando você realmente investe nas pessoas, até por indicação, é tão gratificante que o resultado ele vai dar certo, vai dar positivo. E até aproveitando agora, mesmo você formando um profissional nos dias de hoje aí com muito carinho, né? O que está faltando um pouco, o Paulino vai lembrar disso daí, nós não temos carros de escala. Então, na verdade, ninguém cuida dos carros, né? Eu tive carro de escala durante muitos anos. O Paulino tinha durante muitos anos. Eu ia na garagem para lavar o carro nos finais de semana, porque era um carro de escala. Tinha até manobrista que ia pegar aquele carro para manobrar. Não era qualquer motorista, por ordem do patrão. Ele falou, eu quero minha frota em pé. E realmente ia fazer em pé. Então, o investimento é isso aí. Eu adoro, amo investir. As pessoas que têm interesse, realmente, eles são sim nossos filhos. Nossos filhos, é como se nossos filhos nascerem, nós criamos, nós estamos cuidando até hoje. E até hoje, se você procurar aí no mercado, aí nas empresas, aí você vai encontrar, tá aí o Irineu mesmo aí. O Irineu, nós formamos ele lá de baixo. Um antigo gerente nosso lá, por nome Ebro, na Aviação Socorro, em Santa Amaro, falou, investe nele, ele era cobrador. O Irineu não sabia nem sentar no banco do ônibus. Eu tive que ensinar ele como senta no banco do ônibus. Como que ele vai pedalar com o carro motor desligado. Como é que ele vai fazer o movimento da alavanca de marcha. Foi. Passou para o manobrista. Foi muito bom. E me veio o Irineu. Depois que ele confiou na minha pessoa, eu abracei o Irineu. É um exemplo que eu estou dando de muitos, né? Em que ele falou, seu Carlos, puxa, eu quero tanto ser motorista. Eu falei, Irineu, você nem passou para a manobra. Você está com 2 meses na manobra, mas foi só para deixar ele meio perturbado, na verdade. Depois eu dei a mão para ele, meus parabéns. Eu gosto de pessoa assim, interessada. E você vai ser motorista. Não demorou muito, não. Se me falha a memória, no prazo de 90 dias, me saiu um excelente motorista. E o que aconteceu? Precisei de uma pessoa para ajudar no treinamento, assim como nós estivemos junto com o Paulino, já era a aviação urbana Transleste, né? Quem que eu levei? Irineu. E o Irineu realmente foi dar treinamento, batalhou bastante, tem batalhado, né? Até chegar aos seus cabelinhos brancos. Né? Então, a sua pergunta foi muito pertinente, a gente está informando aí, e as pessoas realmente precisam de oportunidade, porque nós estamos parando, nós estamos indo dessa para um outro mundo, que diz que é melhor, mas eu não quero ir ainda, né? Nós adoecemos, nós se cansamos e temos que ter substituto. E, na verdade, esse substituto realmente está ficando escasso, a contar com uma habilitação. Eu vou tirar uma PPD, permissão para dirigir. Depois de um ano, eu vou para uma categoria B. Aí eu vou pensar, mas
você é um motorista de ônibus, de caminhão, sei lá, caminhãozinho 3 quadros, vou para a categoria C, ou vou direto para D, ônibus. Só que quando eu vou também, eu não tenho qualidade. Não existe um investimento, né? E quando você vai procurar no mercado, você joga as informações em vários jornais que está admitindo, que nós tivemos a situação para admitir, assim, de um dia para o outro, 150 motoristas, nós chegamos num quantitativo de 60, e faltou 90. Aí a empresa, né, vai nos ouvindo, os gestores vai nos ouvindo, que a gente tem que cumprir ordens. Somos cumpridores de ordens, sim, senhor, não, senhor. Aí chegou lá a situação em que vamos, então, fazer o seguinte: me contrata os 90 manobristas. Mas como 90 manobristas? Não, 90 manobristas. Mas o senhor precisa de 30. E nesses 90 foi contratado para formar os motoristas. No mesmo momento que ele entrava para a manobra, fizemos uma programação e começou a fazer os treinamentos. E logo de cara, conseguimos tirar 32. Aqueles que vêm do caminhão, aqueles que têm habilitação realmente recém-tirada, né? Porque o Conselho Nacional de Trânsito fala que ele é um profissional qualificado, independente que não seja. O que falta é investimento. Mesmo nós, nos dias de hoje, trabalhando, né, com tanto tempo, eu preciso de investimento, eu preciso de correr atrás. Eu preciso que alguém abra a porta, eu preciso que alguém incentive, eu preciso de tudo. Lógico que a gente corre atrás de incentivando a si próprio, mas nem sempre é essa a condição. E o que está acontecendo realmente no transporte em geral, até nos rodoviários, que eu viajo todos os dias, 250 quilômetros por dia aí de volta, eu não durmo fora de casa, e você percebe a diferença. Você pega um condutor hoje com um carro automático, que hoje é moda carros automáticos, né? Dando tranco no carro, sanfonando no acelerador, dando tranco no freio. Mas ele é culpado, na minha opinião? Não, ele não é culpado, ele não foi lapidado, ele não foi preparado, não foi. Porque quem de nós aqui um dia já não errou? Quem de nós nasceu sabendo? Não é? E mesmo nós, nos dias de hoje, o Carlos é perfeito para dirigir, é tudo enjoadinho, tá? Não sou perfeito, não, nunca, sou não. Eu estou aprendendo, nós estamos aprendendo. Eu aprendo, às vezes, até como criança. Porque, na verdade, o aprendizado ele é classificado em 2 vezes. O que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Tá? E aproveitando aí o Flávio também, o Flávio, ele sempre é muito agradecido pelo prefeito. O Flávio também foi lá de baixo, hoje é um instrutor. Eu tenho colegas nossos que estão no Montijo, falam comigo diretamente, entre ontem e hoje mesmo falaram, na Itapemirim também, e outras que às vezes fogem um pouco, mesmo nessa live aí, vai aparecer alguém, puxa, o Carlos e tal, porque você fica migrando para lá e para cá, então você perde os contatos, né? Uma coisa que eu carrego muito bem de mim. Até o Paulino vai gostar disso, eu tenho certeza. Sou suspeito em dizer, Paulino, nós nos vemos, nós não nos conversamos, mas nós nunca nos esquecemos. É como eu estar aqui, eu nunca vou esquecer dessa live, dos colegas que estão aqui presentes, né? Os colegas que estão aí realmente reportando. Então, em todo, para me resumir, que senão a gente vai um pouco longe, pensa comigo. Nós não tínhamos a essência do amor ao próximo, né? Não era tanto quanto deveria ser no mundo. Exatamente hoje, devido à pandemia, todas as dificuldades, preocupações, se perdeu muito mais a essência do amor ao próximo. Né? E os nossos empresários, nossos gestores, né? De repente, se eu bobear, vai ser eu também, começa a ter perda profissional. É uma coisa tão automática que você fala, puxa vida, mas eu estou fazendo certo, mas o que está acontecendo? Então vou mudar meu comportamento. Então nós estamos aí constantemente mudando o comportamento, principalmente comportamento de liderança. Eu vou peitar um funcionário que ele veio de frente comigo. Tá? Eu tive um funcionário em sala de aula essa semana que nós estamos em fase de treinamento, obrigatório pela ISO 39001, pelo SP-Trans, e não tem como. Ele me peitou na sala de aula, ele veio para cima, devido a um celular. Senhor, por gentileza, foi dito no começo, né? Eu estou fazendo uma despedida, que o senhor não pode usar o celular na sala. Mas eu não estou usando, eu estou ligando. Para meu senhor José, vai com Deus, fica à vontade. Então você tem que deixar essas coisas aí, nessa forma que não é o momento de você falar com ele. Primeiro, que você tem pessoas perto. Segundo, que ele está exaltado. Terceiro, que tem problema. E o problema, na verdade, não é você. Ele veio com um problema para criar mais um problema. Então, nós, gestores, temos que ter visão que as pessoas precisam de nós. Precisam de nós. E eu sempre falo que eu nunca trabalhei por dinheiro. Trabalho com amor à profissão e eu não sei tudo e não vou saber tudo. Mas uma coisa que eu sei,
Isso eu vou ser sincero com os senhores. Eu aprendi a cuidar de pessoas. Eu tenho muito amor ao próximo. E sabe por quê? Porque eu me amo, para amar as pessoas. Eu sou educado para ser educado com as pessoas. Eu respeito para poder respeitar as pessoas. Eu tenho uma paciência que, olha, nem eu acredito. Tem hora que peraí, dá um tempinho aí. Mas só que eu quero viver um pouquinho mais. Queremos viver. E as pessoas querem viver com nós. Nossos irmãozinhos, nossos filhos. Temos que estar juntos. Eu até meio quase que me emociono, que eu sei que tem muitas pessoas que precisam de nós e às vezes nós não conseguimos. Ou por teimosia dele, que ele não quis, ou porque não houve um espaço, não é? Você tem que pegar o motorista e você tem que ser duro com ele, não você. Você tem que pegar o motorista, você tem que bater nele, não você. O que você estava fazendo na manutenção? Eu vou na manutenção. Então, eu sou muito assim político. Hoje eu uso um lado político para mostrar realmente para todos, e principalmente para mim, que as coisas podem ser diferentes, as coisas têm que ser diferentes. É crescer e crescer, crescer e crescer. Eu nunca bato em nenhum funcionário que está errado. Eu dou as mãos para ele, eu abraço ele, tá? Sempre. E não vou mudar porque estou me sentindo muito bem assim, e realmente, como o Barreiro falou, ele criou filhos lá, né? Nossa, isso é importante demais. Isso é uma motivação tremenda em todos, né? E também não quero que eles me agradeçam tanto quanto, porque, na verdade, o esforço maior foi o deles, né? Nós só lapidamos. Eles já existiam e eles já existem. É isso aí. É isso aí. Você vê, né? Você vê como é que é diferente e como é importante você aprender com alguém que pensa diferente. A gente vê, o Carlos, muitos funcionários, quando a gente faz live aqui com o Flavinho e com o Nivaldo, a gente vê muitos funcionários da Sambaíba falando bem deles. E aí, quando você busca, né, e nosso caso aqui foi até, né, sem fazê-lo, né, a gente não precisou nem buscar para você falar da onde vem o Flavinho. E se muita gente falar bem dele hoje, é porque ele teve uma boa base, uma boa qualificação, bons professores, bons exemplos. Por isso que eu quis tocar nesse assunto. E, gente, é importantíssimo a formação, porque a gente está chegando a um ponto, eu não sei se vocês notaram, que não vai ter mais motorista. Na área de rodoviário, tem poucos qualificados para trabalhar com transporte rodoviário. Isso não é brincadeira, vai chegar um momento, e aí eu digo isso para vocês, porque as empresas, inclusive, já estão se preparando para isso. As grandes empresas estão pensando em montar CTs, voltar com as, né, vulgarmente conhecido como as escolinhas, para formar motorista, porque não tem mais gente para botar. A maioria dos antigos se aposentaram, não querem mais. Por causa da pandemia, fez com que os da área procurassem outras coisas, outras ocupações, se qualificar em outras coisas, né? Porque foi inesperado, é quase 2 anos aí de correria, então automaticamente o pessoal teve que correr atrás de outras coisas, né? Que foram mandados embora e tudo mais. Então você vê, olha que ponto nós chegamos. E aí eu quero tocar nesse assunto com o Paulino. Paulino, é importante e não é prejuízo, ou para você é prejuízo, a qualificação, as empresas investirem na qualificação e na capacitação dos profissionais, sejam eles motoristas ou não. É o que o Barreiro falou. Eu pegava o cara lá da faxina e botava ele para fazer uma tal coisa. Eu pegava o manobrista e botava ele para fazer teste no ônibus, né, para ser motorista. Então, é importante você investir nisso. Ou, na sua opinião, é um prejuízo para a empresa? Muito pelo contrário. É muito gratificante. A vida é um eterno aprendizado. Então, sempre tem que aprender. E dentro de uma empresa, se souber trabalhar os profissionais, aproveitar, desde que ele seja um ser humano, como falou o senhor aí, é muito importante trabalhar ele é de dentro da empresa, e qualificar. Gente, tem que qualificar, tem que reciclar esse pessoal. Pelo menos, olha,
pelo menos uma vez por ano ou duas, ao funcionário que já está no trabalho, procurar aprimorar com bons instrutores, como, enfim, trabalhar e... Diga, Paulino, só um minutinho. Chama o Febraio aí para mim. Eu sei que ele está do teu lado aí, chama ele aí para mim. Tá chamando você. Já Aparece vai. aí, o Mala Sem Alma. Ele quer que você apareça aqui. Ele já vem vindo, daqui 2 minutinhos. Então, é o seguinte, se aproveita, é lucro sim, não é prejuízo. A empresa tem que investir, né? Criar profissionais, que agora, como o senhor acabou de falar, está acabando. A gente vai, como disse o Carlos também, a gente vai envelhecendo, já não vai mais se aprimorando quase, por força da natureza. Então, os que vêm vindo agora, precisa qualificar. Quer ser um bom profissional? Corre atrás de curso, gente. Corre. A vida é um eterno aprendizado. A gente para, não aprendeu tudo. Fizemos bem feito? Fizemos. Mas, como o Carlos falou aí, que aproveitar. Eu tinha um cobrador, que ele era bom motorista, mas ele reprovou em outro grupo. E ele trabalhava comigo. Excelente, um menino novo. E ainda foi agora no fim de eu parar, 2002, por aí. Eu já estava no grupo da São Judas, né, Carlos? E aí eu falei, eu tinha amizade com os monitores lá, tudo, e eu falei, ó, tem um cobrador meu assim, vou mandar ele aí. Mandei. Fez o teste e passou no outro dia. Está lá até hoje. Quer dizer, foi gratificante isso aí. Eu ficava contente, que nem o senhor disse também. Hoje, né, de cobrador, o salário era dobrado, ele já foi para motorista. Ele era um excelente, não podia perder aquele cara. Ele estava na catraca, enfim. Mas aproveitamos até no fim. Eu já não era mais instrutor, eu estava de motorista, de volta. Mas ainda joguei ele para motorista, ainda com esforço. Ele que fez o esforço. Passou, foi bem, está lá. Muito gratificante. Muito bom. Eu penso assim, a pessoa fazer o bem, aproveitar a pessoa, que você dorme tranquilo. Vivendo e aprendendo. E às vezes se vai e não sabe tudo. É verdade. Ninguém sabe tudo. Ninguém nasceu sabendo. Mas cada dia procurar melhorar aquilo que você faz. Só vai dar lucro para você, para a empresa onde você está. Enfim. E você fica tranquilo. Eu acho isso gratificante que nós abordamos esses assuntos aí hoje. É muito gratificante. Muito, muito, muito. Se eu voltasse ao tempo, eu ia fazer dobrado, viu? Ia. O Barreiro, você acha que investir na capacitação de um funcionário da empresa ou, né, do cara que você vai contratar, você acha que é prejuízo? Parece. Você acha que é um prejuízo para a empresa? Para ele. O que você acha? Você batia nessa tecla com os patrões para que investissem em treinamento? Eu sei que naquela época não tinham tantos, né? Não tinha tanta possibilidade, mas mesmo assim, eu tenho certeza que era muito mais barato do que hoje, né? Então, você batia nessa tecla para investirem na capacitação do teu pessoal? Sim. Conforme eu disse, houve ocasiões de eu ter 90% da minha equipe de manutenção, tanto dia como noite, de pessoas formadas dentro da empresa. E eu tinha autonomia de dizer o sim ou não. O patrão me dava essa autonomia. E uma vez, de 6 em 6 meses aproximadamente, eu era chamado no escritório, eu levava uma ficha com o nome de todos os funcionários, e ali, então, o patrão me perguntava quem é que ia fazer a alteração no contrato de trabalho. Por exemplo, o camarada entrava na empresa como lavador de ônibus, e aí, então, ele era colocado junto com o eletricista e acompanhado o trabalho dele. Então, ele ficava lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Quando completava o período dos 6 meses, aí, então, eu ia, sentava com o patrão, e ali, então, nós fazíamos a alteração de salário. O que acontecia dali para frente? Era dito a ele, né, que ele recebeu essa alteração, essa mudança de função, vamos dizer assim, e que o salário dele passaria a ser X.
Oh, maravilha. Isso. Então, aquilo ali era uma notícia que rodava dentro da empresa com um motor de 6 motores, com um jato de 6 motores. Aí o que acontecia com isso? Todos os que trabalhavam tinham a ideia de progredir dentro da empresa, a não ser aquele que não tinha mesmo, não pensava em nada na vida, né? Mas a gente conseguia, conversava muito, chamava na sala, vamos, meu filho, é assim, faz assado. Muitos queriam brigar, conforme o nosso amigo aí falou. Eu trabalhei com funcionários que entraram dentro da empresa de noite, com 38 carregado até a boca, dizendo que ia matar alguém dentro da empresa, porque distratou ele. Não, você não vai fazer isso. Não vou, seu Barreiro, vou, não vai, não vai, vai, não vai. E aí a gente resolvia tudo na conversa. Conforme o nosso amigo falou, né, do amor, né? Tudo na conversa e aquilo ali morria, ficava entre eu e ele, ninguém sabia. A gente conversava dentro da sessão dele, ninguém sabia do que aconteceu. Então, eu acredito muito nisso, eu acredito na pessoa, no ser humano. Acredito na capacidade de cada um. Claro que, conforme já foi dito aí, nós não sabemos tudo. E aquela pessoa que nunca teve uma oportunidade, entra num setor de trabalho, seja ele qual for, sempre tem alguém observando ele. Isso eu aprendi ao longo do meu trabalho. Sempre tem alguém observando ele. Isso aconteceu comigo. Alguém me observava e eu não sabia. Então, é assim que acontece, né? Eu já pertenci à liderança de empresa de ônibus, hoje não, mas era assim que funcionava. E o amigão aí falou que nós estamos sempre aprendendo. Eu me lembro muito bem que, na época, nós éramos um grupo de chefes de oficina, e esse grupo era ajuntado aí, na média de 2 meses, em 2 meses, era colocado dentro de um ônibus e ia fazer visita na outra empresa. Ou seja, um daqueles que pertencia ao grupo ia ser o recepcionista. E aí ele ia apresentar para nós a oficina dele. E aí nós aprendíamos alguma coisa na oficina dele que nós não fazíamos na nossa. Em contrapartida, ele vinha também na nossa e aprendia alguma coisa que, enfim, era uma troca de informações. Também tínhamos aí muitas palestras no Senai. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui no Senai. O Senai se preocupava muito com manutenção e me ensinou muito como reduzir a quebra do veículo. Eu aprendi muito no Senai. E tudo isso aí agrega, né? A vida nos ensina essas coisas. E isso nós vamos levar para o resto da vida. O irmãozinho aí falou que já está quase com o prazo vencido, mas não quer ir embora, né? Quer ficar mais um bocadinho aqui, né? Então é isso. A gente vai botando isso para nós, como homens, né? Como pessoas capacitadas, nós vamos aprendendo as coisas e vamos colocando em prática. Perfeito? Ninguém é. Nós não somos perfeitos. Mas nós aprendemos também com erro. Eu errei, eu vou aprender com aquele erro. Não vou fazer mais. Pronto. Deixa eu aproveitar que eu estou contigo aqui para te fazer uma pergunta e tocar num assunto importante, né, para a gestão da garagem. Você já falou muito sobre esse assunto comigo e eu tenho visto lá na garagem que isso é importante. Não adianta a gente cobrar o motorista, né, e não falar da manutenção. Para você, o que é um sinônimo? Qual é o sinônimo de uma manutenção econômica? O que é ter uma manutenção econômica numa garagem? Quais são os princípios? O que você fazia para tornar a manutenção menos cara para o patrão? Conforme eu disse no princípio, dentro da manutenção nós temos 2 bicas. Eu falei isso, né? Uhum. Uma delas sai muita água
e a outra nós temos que fazer com que ela saia pouca água. O que significa isso? É justamente a parte econômica. Vamos falar de dois itens que são itens que são os mais custosos, né, dentro da manutenção, que são os pneus e é o consumo de combustível. Na questão do consumo de combustível, uma manutenção apurada, ela tem que ter um suporte atrás dela. E esse suporte ele vem por meio do escritório. Como é que funciona? Vamos supor que eu tenha um veículo que tem um consumo muito alto de combustível. Como é que eu vou saber que aquele veículo tem muito consumo? No meio de 150 ônibus? Não tem como eu saber. Então, aquela determinada pessoa que só faz isso dentro do setor da manutenção, ela vai me informar por meio de relatórios, uma frota toda, e vai me sinalizar que aquele veículo está com o consumo elevado. Aí, o que nós temos que fazer? Nós vamos parar o veículo, né? Eu falei numa máquina que faz a medição. Então, nós fazemos todo um processo. Fazemos o processo de retirar os bicos injetores, regular os bicos injetores, regular a bomba injetora, fazemos a limpeza do filtro ou troca do filtro de ar. Todo esse procedimento é feito. Bom, aí nós vamos colocar, então, o veículo em operação de novo. Foi falado aí que tem motoristas que não se preocupam com o veículo. Os irmãos aí falaram sobre isso. E é justamente isso. E nessa questão de economia de combustível, isso aí é muito fatal. Por exemplo, nós pegávamos os carros, né? Antes de colocar em operação, os carros já eram eletrônicos naquela época. Então, nós enviávamos os carros para a Guanabara Diesel, que é uma representante da Mercedes aqui no Rio, e eles eram todos regulados, a rotação do motor para 2.400 a 2.500 giros. Isso no intuito de reduzir a rotação do motor e, consequentemente, diminuir o consumo final da empresa. Isso girava em torno de 20% a menos de consumo de combustível. Mas aquele veículo foi feito toda a manutenção e ele continuava, então, gastando muito. Aí entra a questão de trabalhar com o motorista, né? Aí o que a gente fazia? A gente fazia uma comunicação ao departamento, né, de operação e pedia para pegar aquele ônibus que fosse o melhor de consumo na linha, porque todos eles eram designados naquela linha, eles não rodavam em outra, só naquela. Pegava, então, esse ônibus que tinha um consumo ótimo e colocava na mão daquele motorista que o consumo dele não era bom. Porque nós queríamos ter uma certeza se ainda perdurava a questão da manutenção ou se era questão de operação. Muito bem. Aí nós começávamos a fazer um acompanhamento desses dois veículos. O veículo que gastava muito na mão daquele motorista, que era um bom condutor, ele começava a subir a média dele. Ele passava a ser um carro de uma boa qualidade. Aquele carro que gastava pouco na mão daquele motorista que não sabia operar, ele começava a gastar muito. O que nós fazíamos, então? Nós tínhamos essa autonomia, chamávamos, convidávamos esse motorista, com toda a documentação na mão, de mais ou menos uns 15 dias, e mostrávamos a ele, olha, você tem que melhorar nesse aspecto aqui. O motorista se assustava com aquilo, né? Como é que eles sabem? E aí, então, nós íamos nos setores e mostrávamos para ele, tá vendo aqui? Ó, esse setor aqui é para isso, esse aqui é para isso, esse aqui é para isso. Então, você está sendo monitorado.
porque o carro que você está trabalhando, afetivo, é o melhor carro que tem na linha de consumo. E com você, esse carro caiu a média dele. Então, era uma ferramenta que nós usávamos muito. E com isso, a gente ia elevando cada vez mais a média da empresa, a média de consumo de combustível. Nós não acreditávamos naquele motorista que dizia que ia diminuir a pisada dele no acelerador. Nós não acreditávamos nisso. Nós acreditávamos, sim, na diminuição da rotação do motor. Que aí, mesmo que ele quisesse forçar, ele não tinha condições. Agora, aquele que ficava dando sapateada no acelerador, aí então, conforme disse o irmãozinho aí, esse motorista, ele não estava apto para continuar sendo um funcionário da empresa se ele não fizesse o reajuste, o acerto dele. Bom, gente, a gente está chegando a 1h30 de live. Eu quero pedir uma coisa para vocês três. Aí a gente pode começar com o Paulino e depois passar para o Carlos e depois o Barreiro. Paulino, dá um conselho para quem... E eu acho legal isso, vindo de vocês. Logo, não tem nada a ver com o assunto da gente, e não é essa a intenção. Mas aproveitando a experiência de vocês, o bom funcionário que vocês foram, e no caso do Carlos ainda o Carlos está nativo ainda, para os motoristas, hoje em dia, ajudarem a sua empresa. Qual o melhor conselho que vocês podem dar? Só vou pedir o seguinte, tenta ser específico ao motorista, tá? Porque eu acho que o motorista é a linha de frente da empresa. De uma empresa de ônibus, você tem que falar com o motorista. Se começar por ele, o resto é mole. Então, assim, começando pelo Paulino, depois o Carlos, depois o Mário. Qual o conselho, Paulino, que você dá para o motorista hoje para que ele ajude a sua empresa, ajude o gestor, ajude a diminuir os custos da empresa e se tornar um bom funcionário? Qual o melhor conselho que você pode dar para a gente? Olha, primeiro de tudo, ele tem que ter motivação. Segundo, ele trabalhar dentro da condução econômica, escalonamento de marcha, frenagem, enfim, direção defensiva, manter distância, segmento lateral, enfim, tudo isso aí gera valores, agrega tudo no lucro da empresa. E manutenção do veículo também, se popa muita ferramenta. E não contando que não tem risco de sinistro, menos risco. Ó. Então, aquele carro dura mais, você trabalha outra coisa, fisicamente muito mais tranquilo, e ele tem que se aprimorar. O que é? Fazer cursos de treinamento, e treinamento, e aprendendo enquanto ele está na ativa. E vai embora. Esse é o lucro da empresa e do próprio motorista e popa a ferramenta de trabalho, que é o ônibus. Eu acho, no meu conceito. Que era do meu tempo, eram assim. Entendi. Meu amigo Carlos Américo, sua vez. Olá, meu amigo. Primeiro momento, com certeza, não tenho dúvida, responsabilidade profissional. Afinal de contas, eu tenho na minha carteira nacional de habilitação profissional categoria D ou categoria E, junto ao Conselho Nacional de Trânsito. Então, eu jamais poderia deixar de ser um profissional, na verdade, qualificado. Porque, além da habilitação D e E, os condutores motoristas, eles são altamente capacitados na resolução 68, né? Com os cursos de 50 horas aulas, e ainda, nos seus 5 anos aí, ainda são atualizados. Como é que eu posso ter toda essa tratativa, toda essa formação e não ser um bom profissional? E, no nosso caso aqui em São Paulo, nós sempre falamos muito para eles, confia no treinamento, procura o treinamento. Independente se você foi atendido ou não, procura.
até para reclamar, até para falar algum problema pessoal seu, porque muitas vezes a pessoa está trabalhando de certa forma errada, mas ele está com alguns tipos de problema que ele precisa de um ombro, que se chama ombro amigo, né? E aproveitando aí com relação à condição econômica, né? É muito bem lembrado, da condição econômica, segura ecológica, trabalhamos muito por aqui também, tá? E quando eu, motorista, né? O doutor motorista, eu faço uma ordem de serviço, eu tenho que ser ouvido, sim, pela manutenção, tá? Tem que ser ouvido, porque, na verdade, às vezes eu tenho um barulho na roda, um barulho no motor, né? E quando ele não é ouvido, vai continuar. E até aproveitando aí o Barreiro, aconteceu um caso há pouco tempo em que o condutor motorista realmente estava com consumo de combustível muito alto, né? E um dos nossos gestores lá da manutenção, e na verdade são três, né? Um deles, né, chamou lá e participou do treinamento. O que você acha desse alto consumo? Né? Eu vou parar o carro, realmente vou verificar a procedência disso. Eu falei, já que você pediu a minha opinião, vamos fazer o seguinte, troca de motorista. Primeiro passo, troca de motorista, porque para você realmente aí procurar qual seria a causa, você vai ter que perder tempo, domingo e tal, enfim. O que foi constatado com o outro motorista com relação aí ao consumo de combustível? Que o operador realmente estava trabalhando só em altas rotações. O consumo era altíssimo, já o outro não, por quê? Opa, vamos treiná-lo, não é? Ou vamos atualizá-lo novamente, vamos reciclar ele novamente, e assim foi feito, e nada é escondido. Aconteceu isso com o senhor, dá para fazer isso, tudo bem? Só que você já ganhou a confiança dele. Ele ganhou a sua confiança também, né? Então, puxa vida, está aí as pessoas do treinamento para nos ajudar. Então, é isso aí, o meu entendimento. É isso aí. É isso aí. São muitas coisas importantes, né, que a gente tem que abordar. É por isso que a gente sempre traz assuntos aqui, gente, diversificados, diferenciados, porque são tantas coisas que acontecem até para que as pessoas que não são da profissão valorizarem mais o trabalho do profissional dentro de uma garagem, porque assim, quando você vê um ônibus, você só acha que existe o ônibus e o motorista. E aí, quando o ônibus quebra, como o Mário falou, aí você vê o ônibus, o motorista, o socorrista, o mecânico, ou o reboque ali puxando, mas você não sabe que existe todo um processo para aquele ônibus sair, para ir para a rua. É o que o Carlos falou, a contratação, o treinamento, é a manutenção do ônibus que o Mário fazia, o teste de direção para na hora, para você contratar a pessoa certa. Olha quantos assuntos nós abordamos aqui. Então, as pessoas precisam valorizar todo o processo. As pessoas, a maioria das vezes, se preocupam com a passagem. A passagem está muito cara, mas não sabe quanto custa 1 litro de diesel, não sabe quanto custa um pneu, e é caro, a gente sabe disso. E aí o salário do motorista é desvalorizado, e a gente sabe que está defasado. É complicado, gente. Mário, fala para mim. Aliás, fala para mim não, né? Fala para nós. A sua opinião. A sua opinião não. Dá um conselho para o pessoal que é da profissão, né? O pessoal que está aí na linha de frente, com toda a tua experiência, que você foi motorista, né? Você passou por todas as etapas até chegar como chefe de garagem, até se aposentar. Dá um conselho para o pessoal que está hoje na linha de frente, e aí, às vezes, não está muito preocupado com ônibus, é o que o Carlos e o Paulino falou aí, até você mesmo, que pega o ônibus e acha que o patrão está com dinheiro e não está nem aí, mete o ônibus na rua de qualquer jeito, e anda com aquele giro lá em cima, não está se preocupando com nada. Dá um conselho para essa galera aí, porque é necessário que eles se conscientizem que a empresa depende muito deles, muito da operação deles. Graças a Deus, eu sempre tive o privilégio de fazer de quase todos os motoristas da empresa meus amigos. Eles entendiam muito bem aquilo que nós queríamos e faziam. Claro que de vez em quando aparecia algum problema no meio do caminho, né? E nós éramos obrigados, então, a tomar alguma medida.
O que eu digo é que a manutenção, ela nunca deve culpar a operação do veículo. Nunca. Porque, primeiro, a manutenção tem que fazer a sua parte. Como eu disse aí, até um ônibus que vem novo de fábrica, ele tem um tipo de manutenção em cima dele. Então, tem que se fazer esse tipo de manutenção para que ele não quebre. Porque diz assim, é um carro 0 km, não vai dar defeito. Dá. E, às vezes, dá um defeito tão besta, tão bobo, que fica impactando no meio da rua, conforme eu falei, centro de cidade, Avenida Presidente Vargas. Aquilo já é um inferno. Enguiça um ônibus ali. Aí você diz assim, mas não pode, um ônibus novo, mas enguiça. Então, tem uma série de coisas que tem que ser feito nele. Para quê? Para evitar a quebra. Então, eu sou do seguinte conceito. Eu aprendi assim. A manutenção não pode usar a operação como uma descarga. Porque aí ela vai ter facilidades. Acho que foi o Carlos, né, que falou que até ele usou uma sigla aí, vai assim mesmo. É isso, Carlos? Você falou vai assim. Ela mesmo. Vai assim mesmo. A manutenção não pode fazer isso. A manutenção não pode trabalhar com esse pensamento. A manutenção tem que pensar sim, fazer a coisa correta e entregar o veículo completamente perfeito para que o motorista trabalhe. E foi citado aí uma reclamação do motorista, parece que até uma roda e tal. Quando há uma reclamação, tem que ser verificado. Porque quem trabalha com o veículo é o motorista, ele é que sabe. E às vezes é uma coisa simples. Se resolve aquilo e bota o carro para rodar. Agora, se não for tão fácil assim, tem que fazer uma investigação em cima para ver o que aconteceu. Mas não pode haver esse atrito, né? Porque aí cria uma guerra entre operação e manutenção. Quem é que está certo? A princípio, no meu ponto de vista, a manutenção. Quantas vezes eu via lá casos de motoristas que davam notificação de um defeito e se passava por cima daquilo e, às vezes, no dia seguinte, o carro se envolvia num acidente feio, com ferimentos, mortes. Por quê? Porque a manutenção não corrigiu. Então, a princípio, tudo gira em torno de manutenção e depois vem a operação. E os dois têm que trabalhar sempre em conjunto. Aí tem o diálogo, né? Conversar. A manutenção tem que conversar com a operação e a operação tem que conversar com a manutenção. É isso aí. Bom, gente, a gente está chegando no final da live. Eu queria pedir o Paulino, que vai falar agora. Pode falar, Paulino. É importante a valorização, né, dos Deixa profissionais. ele, Fabio. Meu Deus do céu. Ele aí. Então, pode falar, Fábio. Não, meu amigo, pode aproveitar a oportunidade para fazer suas considerações finais. Antes, eu quero agradecer os três. Que todos citaram aí tudo no Pode falar. mesmo, mais ou menos na mesma. Porque, olha, o bom profissional, é tudo como ele falou aí, vai também do veículo, está em boas condições de manutenção, né? E ele operar, como já disse aí, dentro das condições econômicas. Enfim, é lucro para todo mundo. Muito bem? É isso aí. Bom, aproveitar o Paulino, faz as tuas considerações finais. Antes, te agradecer aí por ter participado com a gente mais uma vez, por ter compartilhado com a gente suas experiências. É muito importante tê-los aqui, tá? E se tiver mais oportunidade, eu quero trazê-los mais vezes para a gente bater um papo. Eu sempre falo aqui, o canal Infobus não se importa com inscritos, com like, a gente se importa em compartilhar conhecimento. Isso, para mim, é o mais importante. Tá? Então, queria que começasse com o Paulino, depois o Mário e, por último, o Carlos,
fazer as suas considerações finais, dar boa noite para o pessoal. Fica à vontade, Paulino. Muito obrigado. Olha, desde já eu agradeço o convite por 2 vezes de você e todos os companheiros que nos acompanhou. Eu fiquei muito contente e acabei recordando muitas coisas boas, né, que aconteceu. E só de estar no meio de vocês, vendo essa conversa tão sadia, tão boa, com o Carlos, o companheirão, né, o seu... Não sei como é que chama ele aqui, Mário Barreto. O Barreto. Gostei, viu? Muito agradecido. Foi um prazer em conhecer da distância com vocês. Ele já conhecia. O Carlos é amigo. Olha, só tenho de agradecer. Fico muito contente. Na altura do campeonato, ainda estou aqui participando daquilo que eu fiz quase a vida toda e amava. E amo até hoje, que nem disse o Carlos. Muito obrigado. Vocês tenham uma boa noite, um bom fim de semana. Fico muito grato. E aceito o convite. E quando quiser, vou passando as coisinhas que a gente já sabe ainda. Tá bom? Muito obrigado. Isso aí, meu amigo. Show de bola. Mário, dá boa noite para o pessoal e faz as tuas considerações finais aí para a gente. Eu queria agradecer, né, a oportunidade. Conforme disse o amigo aí, né, final de carreira. Um está em final de carreira, outros 2 já terminaram a carreira, né? Cabecinha já pintou. Mas a gente nunca esquece aquilo que nós fizemos um dia, né? Eu sempre digo, já falei isso para o Fábio várias vezes, sempre digo numa conversa que a manutenção, para mim, é como se eu estivesse, como se fosse um pinto no galinheiro, ciscando. Porque a gente sabe o que está fazendo, conforme os senhores aí também sabem o que deve ser feito. Eu fico muito feliz, espero ter ajudado em alguma coisa, né? Se houver uma necessidade de mais alguma informação que eu possa dar, podem contar comigo. Apesar de eu ter parado em 2004, mas acredito que não mudou muita coisa. O que deve ter mudado do meu tempo para cá são equipamentos eletrônicos embarcados. Deve ter muitos equipamentos eletrônicos embarcados agora no veículo, que talvez eu tenha alguma dificuldade. Mas digo com toda a certeza, se houvesse uma necessidade, vamos dizer assim, de voltar de novo a ser um chefe de manutenção, eu iria com todo prazer. E digo de novo que eu ia dar um bom resultado, assim como, graças a Deus, no meu tempo, eu consegui dar. Trabalhei 30 anos no grupo do Jacó Barata, acompanhei Jacó Barata durante esse tempo todo, e eu saí da empresa em 2004. Para eu sair, levou 2 anos conversando, para eu sair da empresa. Mas aquilo, no momento, já não estava mais dando para mim, problemas de saúde, e assim por diante. Não adianta tocar no assunto agora. Mas é isso. Eu fico muito satisfeito, muito feliz de ter conhecido 2 pessoas a mais na minha vida, e saber que vocês também pegam na coisa direito, pegam com responsabilidade. Isso aí, para mim, é uma felicidade. Foi um prazer. Isso aí. Eu agradeço de verdade ao Mário. Eu sei que para o Mário, para o Paulino, a gente está rindo do Febraio ajudando o Paulino aí, mas a gente sabe que, né, existe um tabu. A tecnologia hoje, né, está avançada e a gente precisa de ajuda. A gente fica rindo, brincando, mas a gente sabe que é necessário o Febraio estar ali ajudando o Paulino. O Mário também, demorou um tempo o Mário aceitar participar comigo. A gente ia batendo a mesma tecla, vamos embora, vamos tentar. Porque, sabe o que acontece, gente? Eu acho muito importante vocês passarem a experiência de vocês para quem... Aí vai de encontro o seguinte, para quem quer entrar na profissão, para quem está começando e está naquela dúvida, está precisando de ajuda, está precisando de uma luz, e vocês são importantes para isso. É o que o Carlos falou.
é ajudar no berço da pessoa, na formação do profissional, porque esse mesmo profissional vai ser aquele que vai estar carregando a gente amanhã e depois. Então, a gente não está fazendo nada mais do que nos ajudando, para você ver como é que é interligado, né? Carlos, faz as tuas considerações finais. Quero primeiro te agradecer por ter aceitado essa brincadeira, que de brincadeira não tem nada, né? É uma mensagem séria que a gente está passando, falando da nossa profissão, que a gente tanto ama, né? Você vê o Paulino aí, qual a idade, Paulino? Já passou dos 80? 80 anos fiz em fevereiro. Eu parei de trabalhar em 2003. Até 2003 eu estava no volante com ônibus ainda. Você vê, né? 80 anos, e se der um ônibus para ele hoje, ele vai para a rua. Ele vai para a batalha. Bora lá! Entendeu? Então, isso é muito legal. Né? Então, Carlão, mais uma vez, obrigado. Espero que você volte. Eu quero te fazer aqui, então, um convite, já de antemão, para você participar com a gente do Lendas do Transporte, contar a sua história profissional, bater um papo com a gente traz uns colegas para mandar mensagem para você. Eu acho interessante a gente sempre estar mostrando para o pessoal o que era antes, o que é agora. Você é prova disso. Você pode falar do antes e do agora. Você pegou toda essa transição, né, do manual para a tecnologia. Isso é muito legal. A gente quer ouvir isso. Então, assim, quero te convidar para o Lenda do Transporte. A gente marca um final de semana, normalmente eu costumo fazer domingo, te marca um domingo à tarde, para a gente bater um papo. Mais uma vez, meu amigo, obrigado e boa noite. Deixa as tuas considerações aí para a gente. Bom, vamos lá. Na verdade, eu estou lembrando de uma palavra até interessante, o chamado legado, né? Todos nós aqui temos um legado, né? Parabéns a todos, tanto você, Paulinho Ferdaio, a pessoa, né? O Guerreiro. E isso é uma coisa que ninguém tira de nós, né? Ninguém tira de nós. E, na verdade, eu aposentei, sim. Aposentei em 2009. Eu fui bem sincero, não consigo parar. Depois já estou 11 anos depois da aposentadoria, quase 12 anos, na verdade, né? E fazer realmente o que gosto, porque esses meninos, que eu chamo de meninos com muito carinho, precisam muito do nosso trabalho. Eu ainda pretendo passar isso para alguém. Gostaria muito de chegar assim, esticar as minhas mãos e falar: segue o trabalho daqui para frente. Passa para mim, eu quero. Gostaria. O Eduardo mesmo teve muito com a gente lá, conheci o Eduardo menino. E mais uma situação com relação ao convite, eu já aceitei antes de você falar, com certeza. O único detalhe, devido a eu viajar muito, eu praticamente, o meu sono é de 4, para mim dormir 5 horas é a coisa mais difícil do mundo. Como eu aguento, eu não sei, eu não tenho essa receita, tá? E favorável para mim, na verdade, por necessidade, é lógico, sábado ou domingo, ou até feriado, né? Eu sempre estarei em casa. Estou muito contente, muito feliz, né? Aumentei as minhas amizades, né? 2 profissionais aí, pai e filho, né? Não, sogro, né? Desculpa, sogro é um filho, na verdade, né? O sogro, meu pai, genro. É meu pai. Ai, que maravilha! E não deixa de ser, na verdade. Paulinho Ferbraio, que eu estava uma saudade desse moço aí que você não tem ideia, rapaz. Nossa, muito mesmo, tá? Obrigado, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe todos vocês aí, e sucesso na carreira de todos, aposentado ou não, não deixa de ser uma carreira, não deixa de ser uma história, um grande legado. Fiquem com Deus. Eu que te agradeço, meu irmão. Como é, o Paulino está querendo falar aí. Foi Fala, muito Paulino. gratificante essa reunião nossa aqui, um se vendo o outro na distância. Só tenho a desejar felicidade a todos e uma boa noite, que Deus nos abençoe. Amém. Até a próxima, amém. Se Deus quiser. Amém. Meus amigos, eu vou dar um conselho para vocês 3. Se juntem. Se tiverem oportunidade, vocês 3, e a gente vai tentando trazer mais gente, porque a importância que vocês têm para o transporte, para a nossa profissão, para nós como profissional, é muito grande. Vocês não têm ideia o quanto são importantes para nós que estamos na profissão.
Eu costumo dizer que, sempre digo aqui no Lendas do Transporte, né, quando a gente faz o Lendo, que vocês são os pais do transporte público no Brasil. É quem a gente precisa para ter perto da gente, quem a gente precisa na ativa. Então, eu dou um conselho para vocês: continuem na ativa. Eu já me aposentei e parei de trabalhar, não sei quando, mas você não deixa de ser um profissional, você não deixa de ser um rodoviário, você não deixa de ser um motorista. Então, continue na ativa, continue compartilhando, multiplicando conhecimento. Dê um jeito, procura alguém, se juntem e dê um jeito, faz uma página e vai colocando as experiências, porque, acreditem, vocês são necessários. E eu acho que a longevidade, e eu uso o exemplo do Paulino, a longevidade é você estar na ativa. Você está sempre procurando se atualizar. Mesmo que você já tenha parado, procure se atualizar, procure saber o que tem de inovação, para que você junte o teu conhecimento com o que chegou de novo, entendeu? E tentar passar esse conhecimento para quem está na profissão, para quem está precisando. Estamos precisando educar o profissional do volante hoje em dia. Isso Graças a Deus. É verdade. E graças a Deus a gente tem vocês. Então, eu quero agradecê-los, né? De verdade, espero que voltem aqui mais vezes. Vamos tentar fazer projetos juntos. Gente, a gente está tentando fazer um Lendas do Transporte, juntar todos eles, botar dentro de um ônibus urbano. Eu quero um ônibus urbano, eu quero um ônibus bonitinho, confortávelzinho, não. Eu quero um ônibus urbano, alavanca, para a gente dar uma volta por umas linhas aí em São Paulo e bater um papo, contar experiência, a gente filmar isso tudo e colocar no canal, porque isso é muito importante. Se vocês toparem, a gente está junto nisso. A gente joga para frente. Só, Carlos, olha lá. Muito bom. Deixa eu convencionar para nós aí que vai ter novidade. Opa, aí sim. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Quero desejar boa noite a todos, o pessoal do chat. Fiquem com Deus. E, como eu sempre falo, ó, é Deus no céu e nós na pista. Grande abraço, boa noite a todos. E até a próxima. Né? Quem sabe